Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Braga, esse é o podcast Polêmica com Propósito. A gente vai sempre trazer aqui duas pessoas, dois especialistas para falar de temas polêmicos e trazerem pontos de vista diferentes. Dessa vez a gente vai falar sobre a Foz do Amazonas e a exploração de petróleo pela Petrobras. Comigo hoje eu tenho aqui duas especialistas craques no assunto, Maria Cláudia Rocha e Bruna Albuquerque. Maria Cláudia, ela é gerente setorial da Petrobras do Consultivo Jurídico Ambiental, ela é especialista em direito ambiental de petróleo e gás, e Bruna Albuquerque também é especialista em direito ambiental e gestão ambiental, fundadora do Manifesto Ambiental, empresa de consultoria ESG. Para quem não está muito familiarizado com o assunto, recentemente foi autorizada a pesquisa sobre a possível exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A foz de um rio é aquele momento em que o rio encontra com o mar. A gente vai aprofundar o assunto para entender direitinho como é que seria isso e quais são os riscos envolvidos e debater o assunto de uma maneira civilizada, provocativa e informativa, para que todo mundo possa ter sua própria opinião a partir de um debate técnico e seguro. Então vamos lá, vou começar pela Maria Cláudia, para que ela comece explicando aí. Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo quer fazer é qual seria assim, o argumento definitivo, no seu ponto de vista, mais importante para justificar a pesquisa e a exploração de petróleo na foz do Amazonas, do Rio Amazonas. Então, Fernanda, é uma satisfação estar aqui com você, interessante projeto. E eu acho que o principal ponto para a gente justificar a exploração é que o petróleo é um recurso finito, né? E as reservas que a gente tem hoje em dia em exploração, um momento vão acabar. A reserva do pré-sal, que é uma reserva imensa, tem uma curva que vai iniciar seu declínio em 2030. E a partir daí, o Brasil deixa de ser autossuficiente, né, no recurso do petróleo, e o petróleo não só proporciona a produção de energia, mas também é utilizado em inúmeras finalidades, principalmente na indústria petroquímica. Então não é um recurso que a gente pode simplesmente abrir mão. E o Brasil se tornando, deixando de ser autossuficiente, vai ter que importar o recurso. Então, nada mais estratégico do que manter essa reserva sendo explorada pelo Brasil, pela Petrobras, que é uma empresa brasileira dos brasileiros, e garantindo, assim, a autossuficiência do país. Certo, então a perspectiva é uma perspectiva de caráter econômico, né? A gente precisa do petróleo e o pré-sal, ele em 2030 isso já está, assim, já é algo definido que em 2030 a gente não vai mais poder se valer do pré-sal. A reserva do pré-sal começa a diminuir em 2030. Então é um declínio, né, vai se acentuando aos poucos. Mas novas reservas são necessárias para que a gente consiga manter a autossuficiência do país e para que a gente consiga também financiar a transição energética, né? Todas as pesquisas, o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à produção de energia renovável são financiadas através do recurso do petróleo e do gás. Certo. E aí eu fico com a seguinte dúvida, mas a gente já tem certeza que ali na foz do Amazonas tem petróleo para explorar ou isso ainda é uma aposta, um palpite para ser desvendado aí no curso dos próximos anos? São feitos muitos estudos até a gente chegar na fase em que a gente dá início a um processo de licenciamento de um projeto exploratório. O projeto exploratório é aquele que vai confirmar a existência do recurso, mas há indícios seguros de que vai ter petróleo ali, porque os países vizinhos já estão explorando, né, as reservas, que também há um entendimento de que pode ser um campo único. Então, não é uma aposta no escuro. Tem indícios de que sim, a gente vai descobrir ali um novo recurso que vai garantir ao país a autossuficiência e a segurança energética, né? Porque acho que o principal da autossuficiência é também garantir segurança energética e reduzir a pobreza energética, né? Que vem associada à falta desse recurso. Entendo. Então, por enquanto, né, para quem talvez aí em casa não está sabendo, por enquanto a gente ainda não tem a confirmação da existência
existem indícios, e por enquanto que a gente tenha uma autorização para pesquisar e para chegar nessa conclusão se existem ou não existem esses recursos que a gente precisa a partir, sobretudo, de 2030. Isso. O que a gente tem agora é a fase exploratória, e a fase exploratória tem essa finalidade: confirmar a existência de um campo e confirmar a economicidade desse campo para que passe para uma fase futura de produção. Agora a gente vai falar um pouco com a Bruna para escutar o lado oposto da moeda, né? Eu queria saber de Bruna, assim, de maneira bem direta, quais seriam os riscos mais imediatos que você enxerga nessa pesquisa para averiguar se existe ou não existe esse campo de petróleo na foz, que a gente chama na Foz do Amazonas. Bom, então os principais riscos que a gente tem desse tipo de atividade, né, é uma atividade potencialmente causadora de dano, né, até a própria perfuração da pesquisa já é uma atividade potencialmente causadora de dano, né, então não à toa que precisa de um licenciamento tão robusto, que, enfim, que o Ministério Público Federal já foi de encontro, né, à própria pesquisa, à tentativa de exploração nessa região, porque é uma região de particular interesse global, né, por assim dizer. Então, todos os olhos estão voltados para a Amazônia e o Brasil, com a sua empresa pública, né, está indo lá vilipendiar esse ecossistema. Então, eu acho que o principal risco, ele supera até o ambiental, ele é um risco de que a gente pareça que a gente só tem discurso, né, que a nossa contradição ela é tão profunda que com uma mão a gente defende, né, um caminho do mapa, e na outra mão a gente continua furando para pensar para além de 2030, quando na verdade a gente tinha que estar naquele sentimento de, vamos pensar nas alternativas a partir de agora, né? Existe algo que Krenak falou que eu gosto muito, que é sobre a questão do Rio Doce. Ele falou com os engenheiros, e os engenheiros disseram que não podia parar. E logo depois veio a pandemia e tudo parou. Então eu acho que é o momento de a gente repensar, assim, até onde é que a gente está encampando o nosso crescimento, desenvolvimento econômico, né, que não seja a base de combustíveis fósseis. Entendo. Eu acho interessante essa perspectiva que você colocou, e eu me lembrei do que a gente passou recentemente com a COP, não é? Que foi necessário, para trazer um debate sobre preservação ambiental, foi necessário devastar uma parte da floresta para construir uma rodovia, né? Realmente algo difícil de colocar numa coerência. Mas me explica melhor, essas perfurações para apenas pesquisas, elas já colocariam em risco as espécies marinhas? É algum risco de derramamento? Eu ouvi falar também em algo chamado de pluma de sedimento. Para quem é leigo, quais seriam, assim, na prática, os riscos que a gente estaria correndo pelo simples fato de tentar analisar se tem ou não tem petróleo naquele ambiente? É uma operação que envolve uma série de medidas drásticas, né? Perfuração, explosões, né? A exemplo de Suape, agora eles tiveram uma explosão no fundo do mar que, enfim, matou um boto. Uhum. Esse impacto ambiental, especificamente ali nesse ecossistema que já é o ecossistema marinho, né? O oceano, ele é o nosso termômetro, né? É um dos bens que a gente precisa proteger com mais cuidado. E, bem, existe também o contraponto, né? Eu gosto muito de um discurso conciliatório. Eu não sou a pessoa ambientalista que diga, olha, então vamos parar tudo, porque, assim, toda infraestrutura, ela carrega, né, danos severos, ela carrega um custo, que é um custo que a gente, quanto sociedade, paga, né? Eu e você, nós viemos de carro, de avião, a gente tem um grau de poluição ali que a gente ainda convive no nosso dia a dia. Eu acho que a pergunta que fica é, poxa, será que é necessário, né? Será que é necessário continuar nesse mecanismo que a gente já conhece, que causa perigo de derramamento, perigo de vazamento, degradação do ecossistema marinho, atração de espécies invasoras e espécies nocivas, né, ao ecossistema local, até a saúde humana. Mas eu acho que o que eu vejo, né, de principal dano, como você falou, uma estrada não tem como ser feita sem causar um dano, sem causar um impacto. Mas de onde eu vejo, o principal, assim, que eu até como sociedade civil gostaria de ver,
seria a própria Petrobras dizendo, ó, não, a gente vai abrir mão porque a gente tem uma outra estratégia, uma nova tecnologia, a gente não vai precisar fazer mais dessa forma tão violenta, né, dessa forma que é tão... Se a gente pensar a Terra como um organismo vivo, né, que impacto tem você perfurar até o poço de petróleo, né, e em busca apenas de um recurso que ele não é legal, né, para a vida humana, ele apenas movimenta uma economia que está baseada ainda nesse sistema tóxico. Entendo. E muita gente contra-argumenta, né, que a Petrobras e outras empresas, mas já que a gente está falando aqui da nossa empresa brasileira, né, que tem muitos investimentos em tecnologia para evitar ou pelo menos mitigar esses possíveis danos. Né? Você ainda acha que essas tecnologias elas já estão no nível que podem dar algum tipo de segurança para esse tipo de atividade, ou ainda o risco é alto demais para ser um preço para pagar, para pesquisar se tem ou não tem petróleo ali? O que Cláudia falou tem muita verdade, né? A gente depende do petróleo em vários níveis. E a autossuficiência ela é algo importante, né? Mas eu acredito que hoje a gente ultrapasse isso e use como um commodity, né? Um bem que a gente está vendendo. E, bom, a autossuficiência energética, eu acredito que ela vem de inúmeras outras fontes, né? A gente tem ainda vários métodos não explorados, a maremotriz, o tratamento bioenergético de esgoto, de resíduos orgânicos, da energia eólica, da energia solar, que não constituem energias limpas, né? São formas de energia, assim como as hidrelétricas, que reduzem um pouco o ambiental e muitas vezes caem mais pesado no social, como a gente vê aqui no Nordeste do Brasil, né? Várias questões fundiárias, as turbinas causam depressão, diz que até a vaca para de dar leite, né, quando volta em determinada propriedade. As placas fotovoltaicas, elas duram um tempo, né, já tem aterros sanitários cheios de placas solares na China e em outros países. Então, é que a gente busca aquilo que é renovável efetivamente, né? Se a gente só sabe que o petróleo não é legal, nem embaixo da terra, nem tirar dele debaixo da terra, nem queimá-lo, então por que a gente insiste nisso, né? Por que a gente insiste em se desenvolver a partir disso? Como se os fins justificam os meios ou os meios também justificam os fins. Eu preciso ter autossuficiência energética, mas eu preciso de uma autossuficiência energética que sirva à vida, e não à morte, e não à exploração, e não a essa perpetuação desse sistema de morte econômico que a gente vive, né? Bom, então acho que agora a gente chega num ponto que eu já posso devolver a pergunta para Maria Cláudia, né? Porque aí eu fico curiosa. Existem alternativas? É uma questão de custo-benefício, quer dizer, não, essas alternativas, se existem, elas não são economicamente viáveis. E eu falo de alternativas mais sustentáveis. Por que se a gente está tentando caminhar para uma descarbonização da economia, por que a gente agora, como Bruna coloca, por que em 2025 a gente está abrindo novas fronteiras de exploração do petróleo, além da questão do que você já bem colocou, das reservas do pré-sal, que em 2030 começam a decair, a gente não vai ter mais autossuficiência energética. A gente pensa em óleo e gás e automaticamente pensa em produção de energia, mas o petróleo não é só isso e longe disso, né? Se a gente olhar aqui no estúdio que a gente está, a tinta das paredes tem petróleo, a nossa maquiagem tem petróleo, esmalte tem petróleo, então o petróleo também é um insumo da indústria petroquímica extremamente importante. E eu acho que a gente ainda não está preparado para abrir mão de tudo isso, né? E deixar de produzir petróleo para esses fins também, né? O petróleo está em tudo. E tem até um videozinho super interessante no YouTube, mas acho que vale a pena todo mundo buscar, em que aparece uma pessoa numa sala e de repente tudo que tem petróleo vai sumindo. E o final do vídeo, depois de 2 ou 3 minutos que as coisas vão sumindo, tá lá a pessoa nua, sem absolutamente nada, ele e o cachorro, porque tudo hoje em dia tem petróleo, né? Então, acho que a gente está em transição, isso que a gente fala, né, na transição energética. A gente está buscando novas formas de produzir energia, substitutos para o uso do petróleo, mas
é um processo, né? Não vai acontecer de um momento para o outro, porque o petróleo ainda é um insumo extremamente importante para a economia mundial. Isso que você coloca é bem interessante, porque a gente fala muito em transição energética, mas teria que fazer toda uma transição econômica, né, e de consumo. É Sim. muito amplo, é isso que você coloca, né? Exatamente. As pessoas também têm que estar dispostas a abrir mão de certas coisas em prol dessa transição energética, né? Acho que não é um trabalho coletivo, não depende de um único ator. E dentro dessa perspectiva de transição energética, já que a gente já está entendendo que a transição energética não vai fazer com que a gente não precise mais do petróleo, a gente vai continuar precisando enquanto a gente não fizer essa transição maior. Mas do ponto de vista da transição energética, o que é que hoje a gente tem no Brasil de iniciativas e investimentos? Pela Petrobras, a gente tem um centro de pesquisa, né, o CENPES, que desenvolve novas tecnologias, realiza inúmeros estudos e no nosso plano estratégico, inclusive, tem um recurso específico para esse desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à transição energética. Então, inclusive, a gente tem uma diretoria nova, né, que foi especificamente criada para tratar desse assunto com esse viés de transição energética, de busca de novas alternativas, e a gente fala muito atualmente em adição energética, porque a demanda de energia é crescente no mundo, né? Na medida em que a população global está aumentando, por óbvio, a demanda vai sempre aumentar. E garantir segurança energética associada a esse crescimento global é o principal, e também garantir que a pobreza energética, que é essa diferença de acesso à energia, né, entre, no caso do Brasil, por exemplo, a gente consegue ver claramente que os estados que têm o IDH mais alto são aqueles que garantem o acesso à energia para a população. E nos estados de IDH mais baixos, o acesso à energia é deficitário ainda. Então, o crescimento do Estado, o crescimento da economia como um todo está atrelada à produção e ao acesso à energia da população. Assim, essa questão que você coloca aí da parte das populações é algo importante que eu quero perguntar. Eu ainda continuo aqui, não sei se vocês também, mas eu continuo sem opinião formada. É um assunto bem complexo. E eu queria ouvir de Bruna qual seria o impacto para as populações que estão na região, né? As populações, o impacto que você enxerga negativo dessas pesquisas e eventualmente da exploração. Veja, assim, para as populações, né, tem essa perda de biodiversidade, tem o perigo de derramamento, né, de petróleo. E aí, quando a gente entra no derramamento do petróleo, até puxando um pouco do gancho da fala de Cláudia, né, o quanto que a gente se tornou dependente do uso do petróleo. E isso é um problema sistemático que a gente só vai resolver de forma sistemática, né? Cláudia muito bem falou. Ah, não, tem na nossa cosmética, tem na nossa comida, os corantes são feitos com petróleo. Só que basicamente a gente precisa do plástico e do petróleo para pouquíssimas coisas, mas a gente colocou eles em tudo, né? E se você for olhar para os anos 60, a gente não tinha essa dependência do petróleo. Então, existe algo, foi uma demanda que foi criada pela indústria face a um recurso tão valorizado. E a gente precisa sair dessa dependência e muitas vezes a gente precisa ver um bicho contaminado com petróleo, ou como aconteceu aqui no Nordeste, que a gente botou a mão no petróleo para poder limpar as praias, e ele queima inteira a pele, você fica cheio de bolinha vermelha, para entender o quanto que ele faz mal. Quanto que a gente não podia estar comendo, quanto que a gente não podia... Falou dos esmaltes, né? Eu não pinto minha unha há 5 anos, justamente por causa disso. E quanto que as mulheres estão muito mais expostas a esse risco petroquímico até do que os homens, porque a gente usa mais cosmética. E o quanto que a gente precisa limpar, né, a nossa economia e não depender tão severamente de um recurso finito, como Cláudia também colocou, para que a gente não precise tá indo cada vez mais fundo, né? Parece um pouco o Senhor dos Anéis, né? Eles entraram ali, começaram a cavar, daqui a pouco saiu um dragão lá de dentro. E eu sinto que com o petróleo é um pouco isso, assim, é de a gente abrir novas frentes, sim,
olhando para a energia, olhando para a petroquímica, olhando para os transportes, mas especialmente, né, quando a gente fala até de tributos, né, que a gente entra até mais na sua área, por que é que a gente, quando vai fumar um cigarro ou vai beber um álcool, a gente é extremamente tributado porque aquele produto faz mal à nossa saúde, mas o petróleo está sendo colocado em tudo, sem com que isso seja tributado, cobrado, monitorado, né? Você Não sabe que tem tem. imunidade, né, para petróleo. Pois é, eu acho que todo mundo Eu já não sei se tem. vocês sabem, né, mas imunidades são é um benefício que está na nossa Constituição, que isenta, vou chamar assim no termo direto, tira o tributo em certas operações envolvendo petróleo, porque é considerado um insumo relevante para a economia. Isso, e né? Pernambuco, onde a gente está, é um dos maiores fabricantes de plástico do Brasil, porque é incentivado fiscalmente também como um setor industrial prioritário. O fato é, a gente precisa repensar o nosso modelo econômico. A gente não pode, como eu falei, né, um sistema econômico de morte, né? Então, se a gente não sabia os impactos que o petróleo traria e que a poluição plástica traria, agora a gente sabe. E o que a gente faz diante disso? A gente continua? A gente persevera no problema? Ou a gente busca novas soluções de forma corajosa a partir de agora, né? O famoso comece ontem, comece em dezembro. Fala para Petrobras. Petrobras, comece em dezembro. Essa transição que eu acho que a gente como população, né, ainda precisa ver. E assim, não é de um lugar de perfeição, eu defendo muito isso, que a gente não precisa de um sistema perfeito. A gente não precisa abandonar o petróleo, a gente precisa do petróleo, do plástico, para uma série de coisas, né, que nos trouxeram uma série de novas possibilidades, né, afiação, sistemas eletrônicos, tudo isso vem dessas novas tecnologias, mas eu acredito que é sair dessa balada, né, capitalista, como o Krenak fala, e deixar o petróleo como algo que é extremamente poluente, extremamente valioso, extremamente energético e extremamente versátil. E por que não valorizar, mas também compreender de forma realista os impactos, que não dá para nadar em petróleo, a gente vai morrer. Bom, entendi. Então agora eu vou perguntar à Maria Cláudia sobre os impactos que de alguma maneira poderiam ser positivos do ponto de vista das populações que estão ali no ambiente onde vai ser feitas essas pesquisas e a exploração. É fato, como a Bruna disse, que a exploração e produção de petróleo são atividades potencialmente poluidoras e são reconhecidas pela legislação, tanto é que a gente submete essas atividades a licenciamento ambiental. Mas também é fato que, para que essas atividades aconteçam, estudos são realizados, né? O estudo mais complexo que a gente tem na seara ambiental é o estudo de impacto ambiental. Acho que nessas discussões sobre exploração na margem equatorial, todo mundo já ouviu falar desse estudo, e esse estudo tem um papel primordial no levantamento desses impactos que vão ser causados pelo desenvolvimento da atividade. E os impactos não são só negativos, são positivos também, né? Então a gente mitiga e a gente compensa aqueles impactos que são negativos, isso faz parte do licenciamento, isso é uma obrigação do empreendedor, mas a gente também aponta aqueles impactos que são positivos e que vão agregar para a comunidade, para o meio ambiente, para todo o entorno da atividade. E no cenário de uma futura produção de petróleo na região, né, da margem equatorial, o que se vê é um maior desenvolvimento da sociedade como um todo, um ganho em sistemas logísticos, porque a gente sabe que tem um déficit muito grande, né, na região, principalmente na região norte do país, que é essa região que margeia esse sistema da margem equatorial, e o recurso do petróleo e enfim, todos os recursos físicos e financeiros, né, que estão atrelados à exploração do petróleo, vão certamente trazer benefícios para a população, além dessa garantia de acesso à energia, que eu acho que é o primordial, né? Sem isso,
as comunidades não sobrevivem. Eu fiquei bem impactada com esse dado sobre o IDH e a importância da distribuição energética. É algo que a gente tem intuitivo, mas é bom saber que tem um estudo. Mas a Bruna estava falando sobre essa dependência artificial, eu vou chamar assim, do que eu li, do que você falou, né? A dependência artificial não em relação à matriz energética, mas em relação à quantidade de produtos que hoje usam o petróleo que não precisariam utilizar. Eu fiquei lembrando da história da valorização artificial do diamante, né? Que não sei se todo mundo conhece essa história, mas diamante ele não tem praticamente valor nenhum em si mesmo, a não ser o fato de que ele é super cortante, super resistente. Mas a valorização dele como joia, né, que a gente usa e tal, foi uma campanha de marketing de alguém que conseguiu lá a lavra de uma grande jazida de diamante e tinha um estoque muito grande e isso ia diminuir o valor do produto e eles inventaram que se você quer demonstrar o seu amor, quer pedir alguém em casamento, você tem que dar um diamante. Então isso é real. E aí eu fico me perguntando se de fato, talvez, em relação a esses outros produtos, né, faço a minha meia-culpa porque sou uma pessoa que gosta de maquiagem e de todas essas coisas que não necessariamente precisariam de petróleo, mas talvez realmente a gente pudesse repensar, né, e não só culpar a matriz energética, porque eu acho que para o leigo como eu, o leigo do ponto de vista do direito ambiental, fica sempre uma discussão no âmbito da matriz energética. Eu acho que foi importante vocês trazerem essa outra abordagem, que o problema não é só esse, né? O problema é maior do que esse. A matriz energética talvez seja um dos menores dos problemas, já que a gente já está fazendo a transição e, de fato, é algo que a gente não pode prescindir, né? Então, eu tenho só uma última pergunta para cada uma. Eu vou começar com a Bruna. E a minha preocupação, Bruna, do ponto de vista geopolítico e econômico se a gente não faz isso, e não existe no curto prazo uma alternativa viável para essa transição econômica, né? Vamos nem ficar só na matriz energética. Se não existe algo de curto prazo para essa transição econômica, será que não fazer, o risco de não fazer, não impacta também a questão da soberania do país, já que nós vamos ter que, de todo jeito, importar de alguém que vai fazer o mesmo estrago, talvez no mesmo lugar, quer dizer, muito próximo dali, que são os nossos países vizinhos. E aí eu fico com essa pergunta para você, o que é que você pensa sobre isso? Bom, eu achei simbólica a data, né, da declínio do pré-sal, que é 2030, que é o ano que a ONU prevê que a vida nas grandes cidades vai colapsar. Por que vai colapsar? Porque a gente já tem sistemas que são insuficientes e atualmente 50% da população mundial vive nos grandes centros e daqui até 2030 esse número vai para 75% e todos aqueles desafios globais que se transformaram em metas, pobreza, fome, bem-estar, educação, eles vão se tornar mais severos, né? E que é a data também que são esses deadlines, né, de Acordo de Paris, Protocolo de Quioto, para que a gente já deveria ter prevenido 1,5 grau e a gente não fez. E eu me pergunto o que é que vai ter sobrado daqui para lá, né, para a gente ainda explorar. E para mim é muito mais filosófico, assim, eu consigo conciliar o pensamento de que o sistema existe, a gente precisa continuar explorando e tudo isso acontece, né? Até citando o Krenak novamente, né? A coisa de não podemos parar e basta vir uma pandemia que todo mundo para. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar sensível para defender mesmo outras alternativas que não aquelas lucrativas já conhecidas, né? Os lucros são muito grandes, né? Quem é que vai ousar abandonar uma exploração do petróleo, né? Mas eu sinto que a gente tem tanta energia, sabe? O lixo é energia pura, a comida que a gente desperdiça é energia pura, o esgoto é energia pura, o sol, né? O vento, o mar. Então eu acho que existem formas mais salutares de a gente fazer uma transição energética, de a gente repensar o uso indiscriminado do plástico e do petróleo, que
nos últimos anos, né, é um dos momentos onde a gente, humanidade, precisa olhar e dizer, eita, acho que a gente foi muito fundo nisso, acho que a gente precisa voltar um pouquinho, literalmente muito fundo, né, acho que a gente precisa olhar para o que é vivo, para o que favorece a vida. E bem, infelizmente o que a gente percebe é que vai precisar vir um colapso muito grande para que grandes corporações e grandes interesses econômicos sejam movidos, porque infelizmente, né, o humano às vezes só aprende na dor mesmo. E como a gente viu na pandemia, né, casos como esse, que a gente já ultrapassou um dos pontos de não retorno, a gente já ultrapassou 6 dos 9 limites planetários, né, então um deles é severamente a questão da perda de biodiversidade, que são coisas irreparáveis, né? A matriz energética a gente pode beber de várias fontes, mas as espécies que a gente perde, isso é um dano que ele nunca vai poder ser reparado. Então, eu espero que a gente repense enquanto ainda há tempo, se há tempo ainda, né? Fica um alerta difícil da gente superar, né? Por outro lado, eu queria também ouvir da Maria Cláudia, se a gente não faz, a gente vai importar de outros países, não é isso? E, quer dizer, é um jogo já perdido. É, não ser autossuficiente significa única e exclusivamente que a gente vai passar a importar, porque a gente não vai simplesmente abandonar o uso. E a gente passa a importar com o agravante, que a gente está sujeito a oscilações cambiais, né, a oferta e procura, enfim, o país como um todo perde, né, deixando de ser autossuficiente. Outro aspecto que eu acho que também muito importante é que, na brincadeira, as pessoas falam, né, que outros países já estão chupando de canudinho o reservatório. E isso tem um fundo de verdade, porque a reserva pode, de fato, ser uma reserva muito grande que chega nos países vizinhos. Ainda não se sabe porque a fase de exploração é justamente para isso, para delimitar campo, para descobrir, né, a quantidade de recursos que tem no subsolo. Então, a gente pode estar postergando o início dessa exploração, mas o país vizinho está explorando. E além do recurso estar indo para lá, ainda o recurso financeiro que decorre, né, dessa exploração e o desenvolvimento social que decorre dessa exploração está no país vizinho, não está aqui, né? A população é que sofre no final das contas, porque todo esse impacto, né, de custo mais alto, de falta de desenvolvimento, recai sobre a população. Uhum. É uma questão difícil, né? Eu só lembro daquele, para fechar, eu só lembro do ditado que a gente tem aqui no Nordeste, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Isso, já que tem alguém chupando de canudinho, basicamente seria isso, né? Que a gente não fique só com o que eles não quiserem mais para eles e fique dependente, bom, faça a nossa parte. E eu acho que o mote principal é que o recurso do petróleo financia as outras tecnologias, né? Não é o petróleo pelo petróleo, é o petróleo para que a transição energética, a adição energética possa acontecer de forma a que haja o maior desenvolvimento possível de tecnologias novas, tecnologias limpas, renováveis, para que em algum momento a gente deixe de precisar de fato do petróleo e substitua aos poucos essa matriz energética por uma matriz com um percentual maior de energia renovável. Ó, e aí eu fiquei com uma dúvida, com relação a esses possíveis recursos que venham dessa exploração. Vai haver alguma coisa, alguma vinculação, como houve aquela discussão com o pré-sal, de destinação desses recursos para essas pesquisas, por exemplo, de renovação da matriz energética, ou não? Isso está em aberto, porque uma vez que a gente chega lá e começa a extrair e o recurso começa a entrar, a gente depois não consegue mais mapear para onde que ele está sendo canalizado. E aí eu queria saber se de fato existe, vamos supor, um fundo, uma vinculação ou um compromisso da empresa e do país de destinar parte desses recursos para de fato fazer efetivamente uma transição energética limpa.
Existem resoluções da ANP que regulam, né, a distribuição dos recursos que são decorrentes dessa exploração. E parte dos recursos é aplicado justamente em desenvolvimento de pesquisas e tecnologias novas. É uma obrigação legal que está atrelada aos nossos contratos de concessão. Então, depois que acontecem os leilões, né, e as empresas adquirem os blocos de concessão, quando celebram esses contratos, já existe ali uma obrigação de destinar uma parte do recurso para desenvolvimento de pesquisa. Isso é regulamentado e isso é cumprido, né? Tanto é que o nosso centro de pesquisa é enorme, justamente porque a quantidade de recurso que é destinado é muito grande. É bom saber que pelo menos existe esse direcionamento. Existe alguma projeção, por exemplo, a gente tem a projeção catastrófica de que em 2030 a gente vai colapsar e que a gente também não vai ter mais os recursos do pré-sal para ser autossuficiente. Existe alguma projeção no sentido positivo de em quanto tempo a gente consegue chegar em algo próximo a uma transição total? Estou falando do ponto de vista energético, porque eu sei que do ponto de vista da dependência econômica, como a Bruna colocou aqui, o problema é muito maior do que a Petrobras, é um problema sistêmico, de escala mundial, mas com relação à matriz energética brasileira, existe alguma projeção de aqui nesse momento a gente vai conseguir fazer essa mudança de chave? A gente está em transição energética desde sempre. Eu acho que o tema transição energética é novo, né? É o tema da moda, a gente pode dizer assim, mas a transição energética é esse fluxo constante, em que a gente busca novas alternativas, novas tecnologias para acrescer a produção de petróleo. E eu acho que um dado super relevante sobre esse assunto é que a matriz energética brasileira já é extremamente limpa, né? A gente tem 50% da matriz energética do país já é energia renovável. Então, o nosso percentual de uso de combustível fóssil, comparado a outros países, né, do mundo, é muito baixo. A gente já está onde os países que também assinaram o Acordo de Paris querem estar em 2030, 2050. A gente já vem galgando esses degraus de forma mais rápida, porque a gente tem um recurso super rico, que é o recurso hídrico que possibilita, né, a produção de energia hidrelétrica. Então, eu acho que é um processo, como eu falei, mas a gente está avançado no processo, né? A gente não está parado e a tendência é que a gente consiga evoluir cada vez mais. Bom, interessante. Eu tenho umas perguntas para a Cláudia. Vamos abrir aqui, é democrático, espaço democrático. Eu também tenho muitas outras, mas eu acho que é importante vocês agora conversarem entre si. Não, eu queria perguntar hoje, né? A gente é superavitário no petróleo, o Brasil, se a gente vende para outros países. E porque se é uma preocupação, né, a gente comprar, atualmente a gente vende, e qual é o percentual disso, né? E dessas novas tecnologias, o que a Petrobras vai trazer para a gente, qual é o futuro possível? O que é que está sendo desenvolvido, né, nesse centro de novas tecnologias? A gente já, além das pesquisas que são desenvolvidas no centro, a gente já tem projetos em andamento, né? Tem projetos de desenvolvimento de energia solar, tem projeto piloto de energia eólica que está em vias de iniciar a produção, produção de hidrogênio. Então, tudo isso está caminhando, né, para que a gente descubra aquele que vai ser o recurso limpo, né, de menor impacto e que também traga o maior ganho, tanto para a economia do país quanto para a população. Traga um recurso que seja sustentável e viável, né? Então, já tem muita coisa em aplicação, não é só o projeto, não está só no pensamento, a gente já está aplicando e esse dado é fácil de todo mundo encontrar. No plano estratégico da Petrobras, a gente divulga claramente qual é a quantidade de recursos que está sendo destinado para esses projetos e para aqueles que já estão acontecendo e qual é a perspectiva para os próximos anos.
E a gente atualmente hoje, como é que a gente está nessa autossuficiência? A gente está superavitário? Tá. Aí a gente vende, não teria como fazer uma poupança de petróleo para quando o preço alto. É difícil porque, sob o aspecto de produção, não dá para o poço, continua, né, a gente não consegue, é enfim, uma mecânica, se a gente pode dizer assim, muito complexa, né, então, envolve questões técnicas que não possibilitam que a gente feche a torneirinha, depois abra a torneirinha. Pois é, e essa conversa toda, assim, me lembrou, agora já divagando um pouco, das casas que são autossustentáveis, de água e de energia, que basta 5 placas solares para você ser autossuficiente. E eu acho que da mesma forma como a gente quer ser autossuficiente energeticamente na nossa casa, a gente deve buscar nos territórios, né? E também na macropolítica, e que a gente consiga, né? Que essa transição venha e que a gente consiga chegar num momento onde a economia sirva mais a vida, né? Dos animais, dos humanos. Foi bem interessante você fazer essas perguntas, Bruna, e de todo esse debate que a gente teve, eu já encontrei aqui uma questão de convergência. Pelo menos foi o que eu li das coisas que vocês falaram. E a convergência é que a gente precisa realmente fazer uma transição. Isso ninguém discute mais. O problema é quando vamos fazer, como vamos fazer, com que recursos vamos fazer, né? Então, essas são as perguntas em aberto para mim, diante do que a gente conversou. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer o apoio da Petrobras, do Manifesto Ambiental, e queria agradecer a audiência de vocês. Esse foi o primeiro, espero que a gente possa se encontrar mais outras vezes. Vocês perderam o off aqui foi muito mais animado. Acho que a gente vai deixar um pouquinho desse off. Tem que gravar. E mais uma vez, muito obrigada pela presença, Maria Cláudia, Bruna. Vocês são referências nos respectivos trabalhos e eu acho que os dois papéis são de extrema relevância para que a gente possa cada vez mais chegar nesse ponto de convergência. Obrigada. Até o próximo, gente.